abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo. Eu quero falar para vocês sobre, agora que eu vou começar a pregar, eu quero falar para vocês sobre as várias desculpas que nós damos na nossa vida e que nós ficamos empacados. Mesmo sabendo que Deus está conosco, a gente empaca. E tem duas palavras aliás, três. Tem uma frase que a gente usa muito e que empaca a vida da gente, que se chama e se? Mas e se? E se? E a outra palavra é mas. Olha, não sei o quê, mas... Então eu queria que a gente estudasse um pouco a vida de Moisés, no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Eu vou dar um contexto para você e vou ler só alguns versículos que mostram os mandados de Deus e as desculpas de Moisés. E quem sabe a gente não se enquadra. Quem sabe você não está em um momento da sua vida que você está empacado. Eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim para mim: ai, Jerusa, mas eu preciso, por Skype, eu preciso tanto que Deus fale comigo. Hello, eu estava ali conversando com ela, dando uns conselhos maravilhosos, mas ela queria um trovão, um raio, eu sei lá o que ela queria. Mas eu preciso que Deus fale comigo. E eu me incomodando, né? Não, mas eu preciso ouvir uma voz de Deus. Não, mas eu preciso. Aí depois que ela não se tocou, que Deus usa as pessoas para falar com a gente, eu digo: o que é que eu estou fazendo aqui, amiga? Vamos desligar esse Skype, porque aí o negócio está difícil. Às vezes, Deus está te falando tão claramente, mas você está com desculpas no seu coração. E é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. Eu quero dar Êxodo, capítulo de número 3, dos versículos 1 até sei lá onde, mas eu vou ler o 7. Moisés... Quem aqui conhece a história de Moisés? É uma história super batida. Estava fugido do Egito e ele estava cuidando. Ele casou com um homem, a mulher, filha de um homem rico, e ele estava tomando conta das ovelhas. E ele estava um dia tomando conta das ovelhas, no comodismo, numa boa. De repente ele vê uma sarça, ele vê um galho ardendo, e nada do galho desse fogo se consumir, papapá, e ele chegou perto para ver o que era. Aí Deus diz para ele: Moisés, tira as alparcas dos teus pés, porque a terra que tu estás pisando é santa. Eu estou querendo bater um papinho com você. Aí Deus fala com ele: ó, Moisés, eu vi o meu povo oprimido, e coitadinho do Moisés, né? Te escolhi para você ir lá e libertar o povo. Você vai lá e você vai dizer para Faraó: ó, vamos libertar esse povo. Aí nós vamos ver o versículo de número 7, que diz assim: disse o Senhor, capítulo 3, versículo 7. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Aí Deus disse: e eu decidi livrá-los. Versículo 9. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Primeiro mandado de Deus. Aí Deus diz explicitamente para Moisés: vá, pois agora, eu o envio ao Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Primeira desculpa de Moisés no versículo de número 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Primeira desculpa de Moisés. Uma falta de autoestima. Mas Deus, quem sou eu? E muitas vezes a gente tem um chamado, a gente tem um sonho, a gente tem uma coisa que a gente quer fazer e a gente diz assim: mas Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Aí ele: mas Senhor, quem sou eu para eu me apresentar a Faraó? Imagina, Moisés, um pastor de ovelhas, fugitivo do Egito, chegar para Faraó. Aí Deus diz assim: Moisés, versículo de número 12, eu estarei com você.
Esta é a prova de que sou eu quem o envio. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão. Aí Deus já começa a dizer que Deus não diz, se você tirar o povo do Egito. Deus diz assim, quando você tirar o povo do Egito. Quer dizer, Deus é super afirmativo. E eu tenho certeza que às vezes Deus está te afirmando uma coisa. Você lê um versículo e você diz assim, mas quem sou eu? Uma pessoa fala para você e você diz, mas quem sou eu? Você fica sempre se questionando porque você tem dentro de você um complexo de inferioridade. Aí Moisés, não, Senhor, como é que eu vou dizer? Aí Deus diz de novo no versículo 16, vá. Deus fica o tempo todo, vá. Reúna as autoridades de Israel e lhes diga, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois eu vi o que eles têm feito no Egito. Aí Deus deu todas as coordenadas para Moisés. Deu o segundo vá. Aí Moisés, no versículo, em Êxodo 4, de número 1, vem o primeiro, ele já tinha dito, quem sou eu? Como é que eu vou dizer? Aí no Êxodo capítulo 4, versículo de número 1, Moisés respondeu. Deus deu todas as dicas de que Moisés era digno, de que ele estaria com Moisés, que ele daria força para Moisés. Aí Moisés diz, e se, lembra daquelas palavrinhas que eu falei que empacam a vida da gente? E se, quando eu chegar lá no deserto? E se eu não tiver capacidade? Ele disse, e se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir? E se eles disserem, o Senhor não lhe apareceu? Aí segunda desculpa de Moisés. Senhor, aí Moisés trouxe alguma deficiência. Eu nunca tive facilidade para falar. Eu não falo muito bem. Vocês já notaram como Moisés deu um monte de desculpa? Quem aqui já assistiu? Eu assisti muitos filmes sobre Moisés. Quem aqui assistiu filmes sobre Moisés? Parece que tinha uma novela sobre Moisés. Pouca gente, né? Mas olha, vai lá no Netflix e procura, ou no Google, filme sobre o Mar Vermelho. Eu me lembro que eu estava no cinema, aí Moisés chega com aquele cajado, aí faz assim, né? Aí o mar se abre, aí a plateia. Mas a gente se esquece que até Moisés chegar naquela pedra e ter a coragem de colocar aquele cajado para o mar se abrir, Moisés deu um monte de desculpa para Deus. E se eles não me ouvirem? E se eles não acreditarem que foi você que me mandou? Ai, Senhor, eu nunca falei bem, nem no passado, porque ele era gago, né? Agora que falaste a teu servo, eu não consigo nem falar bem. Como, Senhor? Eu sou um João ninguém. Aí de novo Deus, Moisés, vá, eu estarei com você, lhe ensinando o que você vai dizer. Aí Deus disse, eu vou te ensinar, eu vou estar contigo, eu vou mandar as pragas, eu vou fazer isso. Deus deu todas as afirmações para Moisés. Olha o que é que Moisés diz no fim de todas as promessas de Deus. Senhor, versículo 13, peço-te que envies outra pessoa. Entenderam? Então, quais são as duas coisas, as duas desculpas que empacam a nossa vida? Primeiro, você não acreditar em você mesmo. E eu tenho aqui, até um texto que eu escrevi, eu até falei sobre isso num videozinho. Tem 3 tipos de pessoas na face da terra. As pessoas que não se mexem de jeito nenhum. As pessoas que se deixam mover, que você tem que ficar empurrando. Vamos lá, vai dar certo. E a pessoa vai, e aquela pessoa é um peso para você, porque você está sempre empurrando. E existem as pessoas que movem as coisas, que fazem as coisas acontecer. E a esse tipo de pessoa eu chamo de extraordinária. Eu escrevi um artigo sobre isso na época que a gente tinha boletim e coloquei o exemplo de algumas pessoas extraordinárias. Foi muito legal. Porque aí depois sempre vem os críticos, né? E se me criticarem, minha amiga, se faça de surda. Entra por aqui e sai por aqui. Aí eu coloquei o exemplo do Martin Luther King Jr., coloquei o exemplo do Malcolm X
E coloquei o exemplo da Coco Chanel, porque foi uma mulher que criou a calça comprida na época que mulher tinha que andar de lado, sentada nos cavalos. Ela era uma simples costureira e se transformou numa estilista maravilhosa. Aí eu não sei se essa senhora ainda está aqui, mas ela veio com o filho dela, na época adolescente, faz tempo, e ela veio me criticar. Eu não gostei do seu texto, porque eu posso ser dona de casa e posso ser extraordinária. Eu digo, claro que pode, você move seus filhos, papapá. Mas eu estou falando da diferença, que faz a diferença, de pessoas que não têm medo de arriscar. E eu já assisti de novo o filme Selma, com Martin Luther King Jr., e ele não tinha medo. A primeira vez que eles queriam ir para o Mississippi, porque eles queriam simplesmente o direito de votar. Os negros não votavam nos Estados Unidos e eles iam, marcharam, os soldados com os brancos, acabaram com eles, bateram, papapá, eles estavam sendo acossados pelo FBI. Ele foi bater lá no presidente da República e o presidente Luther King não, doutor, que ele era doutor Martin, não faça isso, doutor Luther, não faça isso. E ele, eu vou, porque nós temos o direito. Aí um monte de branco se juntou, ajudou. Eu fui agora no Museu da História Afro-Americana, lá em Washington, que era 3 horas de onde eu morava. Eu só chorava. O que fizeram com os negros, eu só chorava. Foi a coisa mais linda. E ele, se você nunca assistiu aquele filme Green Book, que em português eu acho que é o Livro Verde, assista, que agora passou, está com alguns poucos meses. É a história de um negro com um branco. Nos Estados Unidos, gente, é muito dividido. Comecei a falar para vocês. Eu e o Ricardo só nos encontramos numa igreja afro-americana. Ela era bem avivada, o pastor era profundo, e a gente era os únicos brancos da congregação inteira, mas foi a igreja que a gente frequentou. E muito engraçado, porque eles falam muito de justiça social, eles foram muito injustiçados. E aí, essa mulher, voltando para o Martin Luther King Jr., então, infelizmente, as igrejas dos Estados Unidos são assim, essa igreja aqui é só de negro, essa aqui é só de branco, e eles não mesclam. E essa mulher, mas o Martin Luther King Jr. adulterou, mas o Malcolm X era islâmico, eu não sei nem se ele era islâmico, mas eu não sei quem, o Gandhi era hindu, mas a Coco Chanel era vaidosa. Então, foi bom essa mulher ter falado isso comigo, porque eu pensei, olha que coisa interessante. Essa pessoa não pensou que esse homem lutou pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, e é por isso que eles votam até hoje. Nós tivemos o Barack Obama como presidente dos Estados Unidos, a Michelle Obama, que eu amo, que tem brilho próprio, já li o livro dela, leia o livro dela que se chama Minha História. Enfim, o Gandhi conseguiu libertar a Índia. Nós não vemos o lado da luz da pessoa. Todos nós temos sombras e luzes, todos nós somos defeitos, mas nós temos a tendência de olhar para nós mesmos e vermos só os nossos defeitos. A gente nunca vê o nosso potencial. Deus disse, Moisés, eu te escolhi. E Moisés, mas eu sou gago. Ele pegou uma deficiência dele, e eu estava tratando de uma pessoa que tem uma deficiência muito grande, e uma vez me veio uma luz, porque a pessoa não saía da deficiência, eu disse, olhe, a sua vida não pode ser do tamanho da sua deficiência. A sua vida pode ir além da sua deficiência. Aí a Bíblia diz que Deus ficou irado. Eu achei muito legal. Eu nunca tinha prestado atenção a isso. A Bíblia diz que Deus se irou com Moisés. Nova versão internacional. Deus se irou porque ele disse, poxa vida, olha, Deus passou o capítulo 3 inteirinho convencendo Moisés. E Moisés, mas eu sou gago. E Deus disse, tá bom, você é gago? Pois eu ouvi dizer que o seu irmão fala muito bem. Moisés, você vai levar o seu irmão, mas você não vai se deixar limitar pela sua deficiência. Nós somos do tamanho daquilo que nós imaginamos que podemos ser. Então, se você acha que você pode ser mais do que essa vidinha de trabalhar para comer para trabalhar, eu vou contar uma história. Gente, eu não sou ninguém, tá? Mas eu vou contar uma história que aconteceu comigo, que eu já contei aqui. Disseram assim, Guió,
Mande a Silvinha para Mossoró, ó. A Silvinha não tem capacidade de passar na Universidade Federal, porque realmente, para passar na Federal, você tinha que ser bom demais. Mande a Silvinha para Mossoró, que lá é muito mais fácil. Mas Mossoró, era 4 horas lá de casa, quente, cheio de pernilongos. Os pernilongos me adoravam. Quando eu ia lá, muito sapo. Lá na casa, meu tio era rico, mas não dava. Eu digo, mãe, eu não vou para Mossoró. E o pessoal lá de casa chorando. Silvinha, não faça vestibular aqui, você não vai passar. Imagina, você estudando para passar e a tua família puxando para trás. E minha mãe chorando e meu pai chorando. Minha filha, papai Mossoró. Minha filha, eu digo, eu vou passar na Universidade Federal do Ceará. Vou passar na Universidade Federal, mãe. Fica fria. E aí eu estudava de manhã, de tarde, de noite. Gente, eu não parava e estudava de manhã, de tarde, de noite, porque eu tinha que compensar, porque eu tinha estudado numa escola pública. E aí só passava quem tinha feito cursinhos maravilhosos. Cheguei para um professor meu de português e disse, professor Jesus Cabral, ainda me lembro. Professor, me dê uma bolsa no seu cursinho. Olha como eu era cara de pau. Gente, eu fiz balé com bolsa no teatro, eu fiz balé 15 anos com bolsa, eu fiz inglês na cultura britânica com bolsa e eu fiz meio semestre de cursinho de graça. Eu disse para ele, se você me der uma bolsa no seu cursinho, eu lhe prometo que o nome do seu cursinho vai sair nos jornais, porque eu vou tirar uma das melhores notas desse vestibular. Olha a cara de pau. Eu não tinha certeza disso, mas eu queria provar para a minha família que eu não tinha que ir para Mossoró. Aí, o Jesus Cabral me deu essa bendita bolsa. E tinha os plantões, eu ficava até meia-noite, meu pai me pegava no ponto do ônibus. Eu passava 1 hora no ônibus, mais 1 hora andando lá no Brasil Oiticica. Eu chamo Brasil Oiticica. Meu pai ia me buscar, porque era muito escuro, eram umas 3, 4 quadras lá de casa, o ponto do ônibus. E eu saía meia-noite do plantão. Hello? Passei no 5º lugar na minha faculdade, 8º lugar em toda a universidade. Mas se eu tivesse ouvido a minha família que dizia, a Silvinha é burra, a Silvinha é pobre, era desse jeito, dentro da minha própria família. E se eu tivesse ouvido a voz da minha família, eu tinha ido para Mossoró, eu não teria nem conhecido meu marido, e vocês não estariam me ouvindo aqui. Falando, não deixe com que as pessoas acabem com o seu potencial. Todos nós temos dentro de nós um potencial que Deus quer desenvolver. E a gente fica com peninha da gente mesmo. Ah, mas eu moro não sei aonde. Ai, mas eu não sei o quê. Ai, mas eu não sou ninguém. Ah, mas eu sou gago. Ah, mas eu sou isso. Eu tenho déficit de atenção. Eu estava conversando com uma pessoa essas últimas semanas que entrou na faculdade. E eu disse para ela, como é que você está se sentindo? Aí a pessoa disse assim para mim, eu estou me sentindo com medo. Por quê? E se eu não entender as matérias? E se eu não conseguir passar? E se... E aí a pessoa começou a dizer um monte de si. E essa pessoa, aparentemente, tem o que eu tenho, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aí a pessoa disse, você sabe fazer testes de TDAH? Eu digo, claro, eu tenho no meu computador. Aí eu digo, aí a pessoa amiga, tá? Aí a pessoa diz assim, você pode fazer um teste comigo? Eu digo, olha, é porque eu não queria que você se rotulasse. Mas, gente, a pessoa já tinha pesquisado no Google, Dr. Google, tudo sobre TDAH. E a pessoa disse, e se eu desistir? Porque a pessoa que tem déficit de atenção não consegue ler muito. Adivinha qual foi minha primeira faculdade? Letras. Letras, meu amigo, você tem que ler muito. Você lê todos os livros de literatura americana, inglesa, portuguesa, brasileira. Aí eu disse para essa pessoa, olha, eu tenho TDAH, mas eu nunca desisti de uma faculdade pela metade. E eu fiz 4 faculdades, eu fiz 3, eu não estou aqui me gabando, eu estou dizendo para vocês que essa pequenininha aqui, burrinha, nhenhenhen, que o pessoal, eu dizia assim, eu vou conseguir. Eu fiz letras, eu fiz pedagogia, eu fiz teologia, eu fiz psicologia, eu fiz
especialização em terapia familiar e de casal, fiz especialização em sexualidade, fiz formação em terapia comunitária, fiz formação em terapia narrativa, fiz sei lá o que mais. E agora, aí eu fiz mestrado em teologia, mestrado em ciência da religião, doutorado estou fazendo. Mas se eu fosse acreditar no que as pessoas diziam de mim, eu nunca teria feito nem letras. Eu não teria feito nada. Aí você diz, Jerusalém, por que você estuda tanto? Aí eu não sei, eu tenho para mim que é compulsão, que eu sou doente. Aí eu tenho outra doença que eu ainda não descobri. Mas eu tirei esses mais da minha vida. Mas a faculdade é longe. Mas você não vai passar. Mas aí quando eu cheguei em letras, gente, eu nunca tinha lido um livro. Aí é claro que a primeira nota, eu tirei um B. Porque o cara pediu para eu escrever sobre sei lá o quê, e eu escrevi uma besteira. Aí o professor disse, Silvia, toda a vida ele lia as redações e a minha era a pior. Aí eu cheguei para ele em junho e disse, professor, o que é que eu posso fazer para escrever bem? Aí ele disse, leia. Aí eu disse, o senhor podia fazer uma lista? E ele fez uma lista de 10 livros para eu ler no mês de julho. E eu me tranquei naquele, e eu já trabalhava, eu me tranquei naquele quarto e eu li. Quando foi no outro semestre, ele começou a ler as redações boas. Aí ele disse assim, adivinha de quem é essa redação? Aí disseram, fulana, cicrana, beltrano, nananã. Meu nome nem apareceu. Aí ele disse, pasmem vocês, esse conto, que eu tinha escrito um conto, esse conto é da Silvia Geruso. O pessoal, o quê? O que foi que aconteceu? Porque eu era péssima. Porque eu fui persistente. No mês de julho, LHO, eu li exatamente todos os livros que o professor tinha mandado. Ele me chamou na sala dele, eu ainda estava no primeiro ano de Silvia, faça mestrado em letras, né? Mas eu comecei, mas a gente veio embora. Aí ele, faça mestrado, você vai para a academia, faça isso. Professor, o senhor está enganado. Eu só sou boa nesse negócio aqui, eu não sou boa em nada. Mas, quando Deus disser uma coisa para você, eu vou encerrar dizendo. Aí Deus mandou de novo Moisés, e Moisés de novo disse, escolha outra pessoa. Mas aí, quando você sentir vontade de fazer uma coisa, agora eu vou dar os como é que você faz? E aí, Jerusalém, como é que eu faço para eu acreditar nesse potencial que está aí dentro de mim? Como é que eu faço para acreditar que Deus quer que eu faça tal coisa e que Deus estará comigo? Eu vou dizer para vocês algumas dicas. Primeira dica é, saia do seu comodismo. Quando você estiver se sentindo claro que é muito bom você ficar na sua zona de conforto. É muito fácil você ficar na sua zona de conforto, chorando. Ai, Moisés, porque minhas ovelhinhas, minha mulherzinha, meus filhos, eu vou ficar aqui, Senhor, dá muito trabalho. Eu sempre digo para o pessoal aqui no escritório, o pessoal diz assim, mas dá trabalho. Queridos, a vida dá trabalho, não dá? Dá trabalho viver. Mas e se eu sair e não der certo? Mas e se não sei o quê? Isso acontece muito com gente que se apaixona. Eu tenho uma música que eu amo. Eu até já escrevi sobre essa música. É o Labyrinth. Eu não sei o nome. É Labyrinth mesmo. São 2 negros que cantam essa música que diz assim, me deixe ver, é que eu tenho a voz péssima, não vou ousar cantar para vocês, me deixe ver aí dentro de você. Você colocou uma muralha tão alta que você não me deixa entrar, mas você é linda, você é linda. Chegou a ficar arrepiada. É linda essa música, porque é um cara que está apaixonado, a mulher diz não, 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 e ele diz, você é linda. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, let me in. Ele pede para entrar na vida dela, deixa eu lhe mostrar a sua beleza. E muita gente se acomoda. Então, em primeiro lugar, aprenda a sair da zona de conforto. Segundo lugar, que é a minha segunda dica para você parar de desobedecer. O que você faz para vencer o medo? Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Tem um filme que eu devo ter assistido umas 10 vezes, fora A Noviça Rebelde, que é meu filme predileto. Chama-se Indiana Jones. E, se eu não me engano, é o 2º ou 3º da saga, que eu assisti de novo agora com meu neto, que ele gosta dos filmes da vovó, que é
Noviço Rebelde, Indiana Jones, Star Wars, que eu amo Star Wars. Aí a gente foi assistir Indiana Jones. E tem um episódio que eles estão todos atrás do Santo Graal, que é uma taça sagrada, né, que é a Arca do Senhor, e ninguém consegue entrar. E o Indiana Jones pega o mapa, Harrison Ford, pega o mapa e diz assim, o mapa diz assim, dê um passo adiante. Aí ele olhou o mapa, e ele olhou daqui e não viu, aí disse, eu vou cair no precipício. Mas se o mapa está mandando eu ir, eu vou dar o passo adiante. Quando ele deu o passo adiante, adivinha o que é que apareceu? Estou dando um spoiler. Se você nunca assistiu Indiana Jones, você tem que assistir os 3. Aí, quando ele dá o passo adiante, aí você já sabe que ele não vai cair no precipício. Aparece a ponte. Porque a ponte só apareceria para quem desse o passo adiante. E eu peguei essa lição para a minha vida. Dê um passo adiante. Mas e se tira esse mais da sua vida? E se eu cair no precipício? Tira esse se da sua vida. Mas, ai Jesus, eu concordo com vocês, mas mais nada, tira esse mais da sua vida. Você jamais vai andar para frente, você jamais vai vencer se você não sair da sua zona do conforto e você dar o primeiro passo. A ponte, eu te garanto, vai aparecer. Amém? A ponte, eu sei lá do que, vai aparecer. Terceiro, não se acomode com o pior. Eu vou escolher dos ruins o menos ruim. Você pode fazer mais do que o que você está fazendo. Meus clientes diziam assim, mas você já vai de novo para um congresso. Aí eu dizia assim, se você tiver um psicólogo ou uma psicóloga que não vai nunca a congresso, cai fora. Porque o psicólogo ou a psicóloga, o médico, a médica, o profissional, o pastor, a pastora, tem que sempre tentar melhorar. E você nunca vai conseguir melhorar se você nunca for para os congressos, se você não ouvir gente nova. Médico, eu tenho uma irmã que é médica, ela vive estudando. Médico tem que estar sabendo o que é que está acontecendo. Eu conversei com uma ginecologista sobre menopausa, papapá. Eu digo, mas remédio, reposição, não dá câncer. Ela, vixe, tem muitos estudos novos. E começou a me falar dos estudos novos. Mas os médicos da antiga que não estudam, continuam com o mesmo discurso. Pastor também que não estuda, continua com o mesmo discurso. Enfermeiro que não estuda, continua usando as técnicas antigas, já tem técnica nova. Eu me lembro quando eu fui ter minha segunda filha, que eu tive nos Estados Unidos, o médico me grampeou. Doutor, não vai ser ponto? Ele, não, minha filha, ponto já era, agora é grampo. Eu fui grampeada. Aí eu, mas doutor, o senhor não vai tentar parto normal? Não, nossa escola aqui é uma vez cesárea, sempre cesárea. Vai ser cesárea. Porque eu também já estava com o útero muito costurado pela primeira, que foi de emergência. Grampeado. Agora, eu nem sei mais como é que é. Mas na minha época nem tinha ultrassom. Agora já tem o chá de revelação. Não me chama negócio de chá de revelação, só vou para o chá de baby, ok? Porque é muito chá para a gente ir. E a pessoa já sabe se é homem, se é mulher. Na minha época, a gente não sabia de nada, era na hora que nascia. O médico disse dessa minha segunda filha, eu queria muito um homem na segunda vez. É mulher. Volto de volta, eu digo, doutor, venha o que vier, vai vir mulher. E acabei adotando um menino, né? Então, você não se acomode com o pior, sabe o que você pode fazer mais. E tente enxergar o seu potencial. Não se rotule baseado na opinião das pessoas. Vou encerrar contando essa historinha, que eu gosto muito também. É de um sapinho. Vários sapos caíram num poço profundo. E aí, o poço não dava para sair. Aí os sapos começaram a pular e se agarrar nas escadas, assim, nas brechas, e aí desistiam. Porque os sapos lá em cima do poço ficavam gritando, você não vai conseguir, desista. Mas tinha um sapinho, que o sapinho se agarrava aqui, se agarrava acolá, dava outro pulo e se agarrou aqui, acolá, conseguiu sair do poço, que era uma cacimba. Aí os outros sapos ficaram impressionados. Como é que todos os outros desistiram e esse sapo não desistiu? Sabe por que ele não desistiu? Quem é que pode me dizer?
porque o sapinho era surdo. E ele não ouviu a opinião dos outros sapos de que ele não conseguiria. Então ele achava que ia conseguir. E conseguiu. Então, um conselho meu para você. Não se deixe rótulo. Rótulo não é para pessoas, rótulo é para remédio, rótulo é para comida. Não se deixe rotular. Por exemplo, eu não gosto quando diz assim, ai, fulano é depressivo. Não, fulano tem uma depressão, mas essa depressão pode ir embora. Fulano é toque. Fulano, a pessoa chegou para mim e disse, eu sou bipolar. Eu digo, cadê? Cadê a camisa do bipolar? Cadê o bipolar? Não, eu tenho transtorno bipolar, mas eu posso trabalhar esse seu transtorno bipolar. Não, eu sou TDAH. Essa pessoa que está com medo, morrendo de medo da faculdade, eu não vou conseguir porque eu sou TDAH. Eu digo, para de dizer que você é TDAH. Você não é TDAH. Você tem transtorno de déficit de atenção, mas é totalmente controlável e você pode pegar muitas técnicas para você vencer. Não escute o rótulo das pessoas que lhe dizem você não vai conseguir. Não se rotule, seja surdo para aquilo que as pessoas dizem de ruim de você. Você consegue? Aí eu vou encerrar só falando sobre a mulher, né? Aliás, eu tenho uma mensagem maravilhosa que um dia eu quero pregar para todo mundo, homens e mulheres. Que a mulher não pode falar na igreja porque a mulher não tem a imagem de Deus. A mulher não é a imagem de Deus. Nessa minha pesquisa, eu entrevistei por Skype muitas pastoras e bispas da igreja anglicana. E uma delas me mandou e-mail e ela disse assim, que a Ruá Divina lhe abençoe. E eu ainda estou viciada em dizer que Deus te abençoe, né? Falei, eu vou tentar dizer a Ruá Divina, mas eu ainda não cheguei. Por quê? Aí as pessoas ficam horrorizadas. Como assim? Deus é Espírito. Amém? Deus é um sopro. Deus não é homem, Deus é homem, Deus é mulher, na verdade, Deus é Espírito. Deus é um sopro, é o ruá, ou a ruá, o que quer que seja, mas eu achei muito interessante. Eu falei, vou ver se eu consigo me acostumar, porque nós mulheres temos crescido e ouvido que nós não temos a imagem de Deus dentro de nós, só porque a gente é mulher. Mas esse corpo aqui não é o que eu sou espírito. E o meu espírito tem a imagem de Deus também, porque a Bíblia nos diz que Deus fez homem e mulher à sua imagem. Entenderam? Então, acredite nisso. Eu posso fazer as coisas, eu tenho a imagem de Deus dentro de mim. Você tem, por pior que você se ache, você tem a imagem de Deus. Pois deixe essa imagem crescer. Deixa essa imagem aparecer. Eu vou encerrar com um versículo de Mateus que diz assim, que os discípulos disseram para Jesus, Senhor, quais são, eram 636 mandamentos na lei, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Jesus disse, o maior mandamento é, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com tudo que você tem, com as suas emoções, com a sua mente, com o seu corpo. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, amarás ao teu próximo como? Do mesmo jeito que você se ama. Aprenda a se amar. Não é egoísmo. Não é egocentrismo. Se amar, ter amor próprio, é você deixar essa imagem maravilhosa de Deus que está em você, desenvolver o seu potencial, e Ele pode, e Ele quer. E Deus se irou com Moisés e disse, vai. Agora, a história de Moisés não é muito legal, gente. Vou terminar encerrando a história de Moisés. Chegar em casa, vocês pegam o livro de Êxodo e lê. Moisés foi, passou 40 anos no deserto, o povo rebelde, teimoso. E um dia Deus diz assim a eles, a gente está sem água. Deus diz assim, bate na pedra, Moisés, 3 vezes. Mas Deus não mandou ele bater com raiva. Mas Moisés estava com tanta raiva do povo que fez pá, pá, pá. E aí todo mundo que ele levou entrou na terra prometida. Adivinha quem foi que não entrou? Moisés. Aliás, eu acho essa história injusta com Moisés. Porque ele
desobedeceu e ele perdeu a paciência. Mas Moisés já era difícil de lidar, viu, gente? Difícil de lidar. E ele não viu a terra prometida. Ele levou o povo, mas não viu a terra prometida. Na minha cabecinha aqui, eu pensando, eu digo, poxa, Moisés, 40 anos no deserto, você enfrentou um monte de coisa, um monte de dificuldade, mas você não acreditou no seu potencial. Você nunca tinha acreditado no seu potencial. Então, acredite. Deus está com você. Deus está mandando você ir. Deus está mandando você sair da sua zona de conforto. Deus está mandando você sair do seu comodismo. Deus está mandando você dar um passo adiante. Deus está te dizendo, através de mim mesmo. Deus está te dizendo, você tem potencial. Eu estou contigo. Desenvolve esse potencial. Sai do teu comodismo. Sai da tua zona do conforto. Vá. E eu estou contigo. Amém? Vamos tirar essas 3 frases da nossa cabeça. E se, mas, e eu não sou ninguém. Você é alguém. Você é amado e amada por Deus. Você tem potencial. Então, o nosso tempo. Levante-se e comece a correr atrás. Eu nem digo andar. Corra atrás dos seus sonhos. Quais são os sonhos? Ah, Jesus, eu estou sem sonho. Então, bora orar para Deus dar sonho. Hoje de manhã eu falei sobre isso. Deus dá sonho aos velhos, visão aos jovens. Deus dá profecia para os filhos e filhas. Vamos começar a buscar a Deus, que eu quero esses sonhos borbulhando na cabeça de vocês. E vamos botar para quebrar. Amém? Vamos ficar em pé.